Opa, bom dia. Teste som. Me ouve? Ah, legal. Tá, maravilha, maravilha. E aí, para eu gravar, porque aqui eu nunca usei, não. Ah, é só clicar no record ali, né? Tá bom. Aí quando eu terminar, eu paro a gravação e saio, é isso? Combinado. Beleza, vou começar a aula aqui então. Obrigado pela ajuda. Legal, vamos lá então. Bom, vamos iniciando aqui uma aula para a gente rapidamente relembrar alguns conceitos, reforçar a mecânica de funcionamento de alguns detalhes básicos de configuração do projeto novo. Vamos criar alguns projetos novos aqui, então é importante. E principalmente é, tocar em áreas novas, entender um pouquinho o que foi o ano 2024, né? Quando a gente olha para trás em retrospecto para o React, para o Angular, para a comunidade, né? E um pouquinho de previsões aí o que a gente pode esperar do ano 2025. Então, vamos lá. A ideia é que seja uma aula onde a gente pode abordar um pouquinho de temas teóricos, tocar um pouquinho na comunidade, entender para onde a gente pode direcionar nossos estudos daqui para frente, o que faz sentido, o que está mais quente na comunidade, e um pouquinho de prática, tocando num tema que a gente não tocou durante o curso. Beleza? Vamos lá então. É, Revisão geral, retrospectiva, previsões, e aí o hands-on a gente vai fazer ele com o Next e com o Angular, né? Então, sempre tocando um pouquinho nos dois frameworks, né? Para garantir que a gente possa ter o olhar de como funciona certas funcionalidades de um e no outro, né? Tanto de relembrar quanto de evoluir com novos conceitos, tá? Então, a nossa revisão geral, a ideia é a gente só passar por alguns conceitos brevemente. Eu já deixei algumas coisas preparadas aqui, para que isso não tome muito tempo, mas só dar uma relembrada nos principais pontos do TypeScript, dar uma olhada no Tailwind de configuração básica, tá? E aí nós vamos ver o React e o Angular, não do ponto de vista de revisão, mas do ponto de vista de conteúdo novo para a gente trabalhar, tá? Então a ideia é a gente passar primeiro nessa revisão rápida aqui antes de entrar no conteúdo novo e nas discussões que eu trouxe aqui para gente. Muito bem, então vamos pegar aqui o TypeScript. Eu já deixei um arquivo configurado, eu vou compartilhar aqui para que a gente possa visualizar e relembrar, na verdade, alguns pontos importantes dele. Então, deixa eu só abrir aqui a, a ferramenta para a gente poder olhar juntos. Vamos lá. Não. A gente está falando aqui do nosso TypeScript, beleza. Então, deixa eu trocar a tela que eu estou compartilhando aqui. Legal. Então, aqui eu tenho uma revisão rápida de TypeScript que eu deixei para a gente é, repassar alguns pontos brevemente. A gente acaba usando isso, principalmente quando a gente for trabalhar com gestão de estado mais na frente, com o Angular, a gente vai precisar fazer tipagem, fazer algumas declarações específicas. Então, só para a gente recapitular rapidamente, TypeScript dá para a gente a possibilidade de ter uma tipagem estática, declaração de interface que a gente viu detalhadamente juntos, tá? A estrutura de usar tipos personalizados, né? Ou seja, através do operador pipe aqui eu consigo combinar
dois tipos diferentes que seriam viáveis dentro de um mesmo tipo, né? Então aqui dentro desse tipo ID eu posso colocar um texto ou um numérico. A declaração de enumeration a gente não vai usar hoje, mas a gente também usou durante a nossa jornada no curso, né? A parte de união de tipos, que é muito legal também, a possibilidade de você, como eu comentei, permitir que um tipo tenha vários tipos diferentes, tá? Que são os alias aqui. Aqui eu dei um nome, né, para ele, que é o tipo ID, que é string ou numérico, e aqui eu deixei sem nome, então é só uma definição de conceito, né? Aí fica a união de tipos aqui, que ele sabe que é um ou outro, mas não tem uma nomenclatura específica, né? Não é personalizado. E aqui a gente faz também a tipos de intersecção, que é o operador e comercial aqui, né, onde eu consigo declarar um tipo específico e juntar as estruturas declaradas de cada um deles, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a declaração de um tipo pessoa, faz a junção ali com uma propriedade role, e aí você tem um objeto employee que vai concatenar tudo que tem uma pessoa mais a propriedade role como string, né? Então, essa é uma coisa bacana também para você trabalhar com o type. Ele faz os omitters também, não trouxe aqui, mas você consegue tirar também propriedades e fazer declaração de subtipos sem ter que fazer repetição. É muito bacana essa estrutura, tá? Classes e modificadores de acesso aqui, só relembrando, a gente consegue colocar conteúdos privados, temos os nossos construtores, obviamente, e quando a gente não faz a declaração, eles ficam disponíveis publicamente, né? A herança, a estrutura básica aqui usando o operador extends, que a gente viu também, não vou aprofundar nesse tema. As funções podem declarar sua tipagem, ou seja, o retorno específico esperado. A gente pode trabalhar com tipos genéricos. Esse sim é um dos recursos mais interessantes da linguagem, né? Para que, ainda que a gente esteja trabalhando com contexto estático, a gente tenha um pouco da flexibilidade dos tipos genéricos, onde a gente pode, em runtime, determinar, na verdade, em tempo de compilação, mas determinar qual tipo que eu vou utilizar conforme um contexto de uma classe específica. A gente também fez isso durante o nosso curso, né? Mas só para relembrar a sintaxe. Então, quem chamar aqui a funcionalidade ident vai dizer qual é o tipo que tem dentro dela, né? Então, cabe aí a quem está utilizando aquela estrutura parametrizar o tipo que ele vai guardar. Então, aqui eu coloquei uma string e cabe um hello. Se eu tivesse colocado um ID, por exemplo, que é aquele tipo que nós declaramos aqui, ele caberia um string ou um numérico, né? Então, só fazendo essa alteração aqui, se eu colocar um numérico aqui, ele também passa a funcionar, porque o tipo ID cabe às duas estruturas, tá? Os nullable types também, porque quando você não declara que um tipo é anulável, você não pode guardar valores nulos explicitamente dentro dele, é um ponto importante da linguagem, né? A estrutura de read-only, ou seja, esse atributo ele só pode ser inicializado quando é criada a instância daquela classe. Ele não pode ser modificado depois, é, ao longo do ciclo de vida dessa classe. Quem controla isso é o próprio runtime da linguagem, né? E aqui a gente tem também os operadores opcionais, onde você consegue criar uma estrutura, né? Uma instância aqui da interface car, porém, sem passar essa propriedade, né? Porque ela é uma propriedade opcional, tá? Declaração de tuplas também, né? Tuplas são tipos, é, são estruturas de array, vetores, né? Porém com tipos fixos, né? Então aqui eu estou dizendo, olha, isso aqui é uma tupla, ou seja, um array onde a primeira propriedade é sempre uma string e a segunda é sempre um numérico. Então eu fico aqui circunscrito, tem que obedecer essa estrutura declarada, né? Aqui a gente tem as asserções de tipos também, então a gente consegue falar, olha, esse valor aqui, ainda que esteja declarado como um tipo é, dinâmico, né, não estático, então foi declarado como let's ln, eu consigo depois voltar a ele, fechar ele como os castings, né, que a gente faz em outras linguagens, e garantir pro runtime que eu estou afirmando que é aquele tipo de dado, então eu assumo o risco mesmo que quebre alguma coisa. Né, é uma forma de você trabalhar trazendo de volta tipos fechados quando você estava trabalhando com tipos abertos, né, tipos dinâmicos. Né? E os decoradores, né, que são as funções que a gente cria e a gente é capaz de colocar aqui nos nossos decoradores a gente vai ter um target, né, uma classe que a gente vai embrulhar, decorar, né, e uma chave de entrada e a partir daquilo a gente faz algum tipo de estrutura. Então aqui é muito legal quando eu coloco aqui um log dentro da classe greet, o que ela faz, na verdade, é eu fazer essa chamada antes
de fazer efetiva execução lá do que tem dentro da classe Grid. Né? Então, o decorador ele é uma função que encapsula outra, e é uma funcionalidade bem legal do TypeScript também, e óbvio que ele usa isso bastante nos frameworks de mercado que a gente utiliza, bastante mesmo. Né? Podemos usar namespaces e módulos também, algo mais focado em projetos de grande porte. Uh, Namespaces estão, sinceramente, cada vez mais em desuso na comunidade quando a gente observa, usa muito pouco. A galera foca muito mais em criar módulos bem organizados do que ficar estruturando os projetos com os namespaces, porque eventualmente eles geram confusão, a pasta não é necessariamente o nome da namespace que ele se encontra, e isso fica um pouco difícil de manter, tá? Então, a comunidade vem adotando cada vez menos o uso das namespaces e eu não recomendo, mas você pode encontrar no seu projeto, no trabalho, alguma coisa que for da manutenção. Então é importante entender, né? A gente falou também sobre isso no curso. Async await, essa aqui é a funcionalidade que você vai encontrar o tempo inteiro, né? Então lembra que o async await nada mais é do que o açúcar sintático para lidar com as promessas, só que sem usar o callback hell, né? Então, quando a gente trabalha com promessa, tem que ficar fazendo aqueles subscribers de then, cat, etc. Ao passo que ao usar async await direto aqui na linguagem, a gente já recebe de maneira imperativa a resposta, né? E fica esperando lá o retorno. Já vem aberto na variável, o retorno da função, seja ele qual for, a gente consegue trabalhar, né? Tipos mapeados aqui também, é uma forma de você trabalhar de maneira dinâmica com tipos estáticos, né? Então aqui, por exemplo, ele está pegando todas as chaves do tipo que foi informado e criando um registro read-only com todas essas propriedades, né? Então a gente usa muito essa estrutura para trazer mais dinamismo para o nosso para nossa linguagem, né? E acho que essa é uma das grandes belezas do TypeScript quando a gente faz frente a outras linguagens estáticas, mesmo C Sharp que tem muitas funcionalidades legais, mas o TypeScript ele realmente está num outro nível de abstração, num outro nível de funcionalidades que te permite efetivamente fazer, construir muita coisa legal, tá? E dinâmica, que é mais importante. E por fim, aqui tem os tipos condicionais, né, que você consegue verificar aqui se o tipo informado ele vai ser uma propriedade ou outra, e você consegue fazer esse tipo de validação como está aqui, né? Bem legal. É, interagir com os tipos que são passados. Olha que bacana, né? Eu estou interagindo com o tipo que é passado para a string aqui, isso acontece em tempo de compilação mesmo, e já me traz uma resposta aqui, no caso é um booleano de valor falso, né? E o strict aqui é só para lembrar que a gente consegue configurar o nível de flexibilidade que a gente quer colocar no nosso TypeScript, uma das coisas que a gente falou no curso também, né? Uma das grandes belezas do TypeScript é que você consegue deixar ele muito flexível de começo. Então você consegue migrar um projeto JavaScript para TypeScript sem grande esforço, porque a sintaxe é completamente suportada, e aos poucos, conforme você vai fazendo a migração, depois você vai é, deixando mais restrito o controle até o ponto que você só tem código TypeScript bem escrito, bem tipado dentro do projeto. Beleza? Então, essa revisão rápida de TypeScript só para a gente lembrar aqui como é que funciona, eu fiz questão de trazer, tá? Um outro ponto aqui, a gente não vai fazer no passo a passo, tá? Eu deixei o projeto pronto para a gente olhar aqui depois, mas eu queria relembrar também a estrutura rapidamente de como é que a gente cria uma aplicação com Tailwind aqui, não usando React, não usando Angular, isso você encontra no curso, né? Você já passou por isso, mas só para lembrar como que a gente faz com TypeScript básico, né? Então, basicamente, sempre que eu quiser usar o Tailwind, que é uma biblioteca de estilos que a gente usou ao longo do curso inteiro, né? Então, tudo que a gente fez, a gente usou a biblioteca. Como você deve adotar ele, tem tido uma adoção muito bacana da comunidade, o mercado de trabalho também abraçou bem o framework, então é muito provável que você encontre ele por onde você estiver aí atuando profissionalmente, né, nos projetos. Então, Tailwind, basicamente, você consegue inicializar ele aqui como um projeto, primeiro começa um projeto Node tradicional, né, então isso aqui é um projeto Node que não tem nada a ver com Tailwind, e aí você coloca o TypeScript e depois adiciona o Tailwind, né, o ferramental do Tailwind, para que ele esteja disponível nesse projeto. A partir do momento que você colocou o ferramental do Tailwind no projeto, aí você vai fazer a configuração do arquivo do Tailwind, né? Então, basicamente, ele vai declarar ali onde que está a estrutura. Se você colocou o teu projeto dentro de uma pastinha SRC, que é uma prática bacana de mercado, eu gosto bastante de fazer nos meus projetos, você consegue lá, né, configurar a partir de qual ponto você vai monitorar as classes e as estruturas declarativas CSS que vão depois ser objeto de compilação, né?
E aí, onde é que fica o arquivo CSS de fato? A gente vai lá e monta um arquivinho com o Tailwind com é, os, os decoradores dele. Isso aqui é que vai permitir que o Tailwind entenda quais são as bibliotecas que eu quero introduzir no meu projeto. Então, por padrão, todas essas três grandes bibliotecas de componentes vão ser injetadas no meu arquivo final. Vou mostrar isso já já para vocês, mas a gente também viu no curso, né? Só um lembrete, aqui a gente consegue fazer a configuração do post CSS também, caso precise. Como é que ele vai fazer, né, o prefixo para não dar conflito de nome de classes, esse tipo de coisa, que também é um facilitador bem bacana para projetos em geral, tá? Ahn, legal, aqui nós temos então aí a criação de um arquivo HTML com as classes do Tailwind, então eu coloquei aqui, né, um background cinza, um texto centralizado, aqui um texto em azul maior, com mais ênfase, né, e depois aqui através do TypeScript eu estou colocando ali dinamicamente um conteúdo e é uma estrutura de classes também com o texto em cinza ali dentro do projeto. Isso porque a partir do momento que você colocou o Tailwind é CSS simples. O objetivo principal é mostrar isso, tá? O Tailwind não tem nada a ver com o runtime do seu projeto. Ele acontece em tempo de compilação, ele gera um arquivo único de CSS, e aí você consegue usar o benefício das classes declarativas dele só utilizando as classes de fato. Então, por isso que tanto faz se você gerou no HTML direto no template, ou se você injetou isso via DOM na tua estrutura do projeto, vai funcionar normalmente, né? É óbvio que você não pode esquecer que, como ele é o Tailwind, ele precisa de uma pré-compilação. Eu já deixei alguns scripts também aqui para a gente executar, né? Então, basicamente, toda vez que eu quiser fazer uma nova compilação do meu projeto, eu vou ter que rodar o TypeScript para que ele faça a compilação. Eu vou ter que fazer a cópia do conteúdo HTML para o meu diretório de destino, onde eu vou executar o projeto. Eu vou rodar o comando do Tailwind para ele gerar o arquivo CSS destino também. E aí, por fim, eu faço a execução, né? Então, eu já deixei o projeto pré-configurado aqui para gente, tá? A estrutura seguindo passo a passo que eu mostrei aqui. O resultado final de pastas que você vai ter é esse aqui. Dentro da pasta SRC, né, o Node Models é só o Tailwind, basicamente, que a gente instalou. E dentro da pasta SRC, a gente vai ter um arquivinho de index TypeScript, vai ter o nosso arquivinho index HTML e vai ter aqui o nosso Tailwind CSS fazendo a importação aí dos decoradores dele, né, das estruturas declarativas. Quando a gente roda o nosso compilador, então eu vou até rodar aqui para a gente ver isso acontecendo. Vou rodar aqui dentro do Tailwind. Eu já fiz o npm install, né? Então, dentro do nosso package, o que eu quero executar, a ação que eu quero executar, né? Vamos dar uma olhada lá, eu estou aqui no package do Tailwind. Então, a ação que eu quero executar é justamente essa aqui, ó, build do Windows, né? Se fosse no Unix muda um pouquinho, porque é CP, no Xcop e tudo mais, né? Então, vou fazer o npm run aqui, build no Windows. Ele vai fazer a execução e vai gerar a estrutura dentro da classe dist e vai copiar os resultados para lá. Então, quando a gente termina essa execução aqui, né, ele faz aí a cópia, ele jogou o rebuild aqui e vamos ver como é que fica o resultado final. O resultado final agora veio para essa pastinha dist aqui, né? E aí dentro dos nossos estilos aqui, você vai ver essa classe, que é uma classe relativamente, um arquivo, né, perdão, relativamente grande, porque ele vai consolidar todas as estruturas declarativas de CSS que a gente fez na mão e tudo aquilo que a gente importou de módulos, bibliotecas já disponíveis do Tailwind através daqueles decoradores, tá? Então, por isso que ele gerou esse arquivo grandão aqui com toda essa estrutura já pré-definida do Tailwind, a gente consegue usar sem nenhum problema. Para servir o projeto, eu deixei também, né, um arquivinho de configuração aqui, que é o HTTP Server, ele vai servir tudo na pasta dist, automaticamente o index HTML é servido, né? Isso é padrão da indústria, muitos frameworks vão fazer a mesma coisa. Então, eu consigo rodar aqui o npm run serve, nesse caso, ele vai servir aí o projeto dentro de uma porta padrão, aqui, se eu não me engano, é a porta 8080, ó, ele já está mostrando aqui pra gente. Eu vou abrir aqui uma aba nova do navegador, só para a gente visualizar. Porta 8080 tá aí. A parte em azul funcionou, a parte em cinza funcionou, centralizado, ou seja, ele efetivamente conseguiu ler aí as informações de servir. Deu um errinho aqui, mas é só porque eu não criei o favicon e tal, e isso não é relevante para a gente aqui, que era só para relembrar a estrutura declarativa do Tailwind de fato, tá? Então, esse é o nosso resumão, fazendo uma revisão dos pontos principais que a gente passou
seja coisas que a gente fez passo a passo, ou seja, coisas que a gente utilizou de maneira mais pragmática no curso. A ideia era dar uma relembrada, né? E no React, no Angular, como a gente vai criar um projeto novo com Next, React e um projeto novo com Angular ao longo aqui, né, dos próximos passos, quando a gente começar a tatear ferramentas novas, eu não vou passar nas estruturas dele agora. Conforme a gente for fazendo lá, eu vou relembrando rapidamente pra gente, tá? Então, legal. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Antes de colocar a mão no React e começar a escrever coisa nova, a ideia é hoje a gente trabalhar um pouquinho com gerenciamento de estado, tá? Então, no Angular nós vamos brincar um pouquinho com a biblioteca Entity Access e no React nós vamos trabalhar com Context API, que é nativo dele, acho bacana. Até para ver duas abordagens diferentes também, e eu vou explicar isso mais para frente, tá? Mas antes de fazer isso, eu queria tocar num tema que é mega importante, que é entender os caminhos da comunidade, né? Entender para onde cada uma dessas linguagens está indo, o que que faz sentido você estudar e se especializar nesse ano que está chegando, né? Então, o grande objetivo dessa retrospectiva e um pouco das previsões que eu vou trazer é te apresentar funcionalidades relevantes, que é importante que você compreenda da linguagem, né? Do framework, perdão. ah, e também olhar em retrospecto para entender qual que é a trajetória, né? Porque quando a gente olha a trajetória do framework, a gente consegue entender um pouco melhor onde a gente se encaixa, até um pouco das discussões que nós tivemos no curso, né? Poxa, eu sou um cara que vou mais para o React, mais para o Angular. Quais os motivadores para eu tomar essa decisão? Tem muito a ver com a dinâmica da comunidade, com os caminhos que ela toma, né? Então, já passar por um pouquinho disso aqui, tá? Lembrando que as últimas versões estáveis de ambos os frameworks são as versões 19, né? Uma coincidência ou não. Tanto o React quanto o Angular hoje estão na versão 19 como versão estável, né? E o que a gente vai trabalhar hoje aqui naturalmente toca nessas versões, tá? Então, lançamento das versões 19 do React e do Angular trouxe uma série de coisas interessantes para a comunidade. O principal foco, quando a gente olha para o ano 2024, né, as principais funcionalidades que foram criadas, eu vou passar por cada uma delas já já para a gente dar uma olhada e entender como que ela impactou o dia a dia do desenvolvedor, tá? O Vite também teve uma criação, um crescimento muito bacana. Já era uma aposta da comunidade, a gente já estava vendo um movimento muito forte de migração para o Vite. Inclusive, ele vai lançar agora o Rollup, que é uma forma de você fazer a compilação, o step de compilação de forma ainda mais rápida, né? É, então, a gente deve começar a perceber um movimento mais forte de migração. Todo mundo está usando Create React App, eu estava usando outras estruturas de compilação, Webpack. Eu realmente vejo que o Vite vai tomar um lugar ainda maior no mercado nesse ano de 25, seguindo a tendência de 24, né, que já veio com passos importantes, tá? O Node também, agora para quem vem acompanhando, no finalzinho de 24, né? Mas podemos até falar que foi 25, mas no finalzinho de 24, ele trouxe um suporte aí ao TypeScript nativo, né? Então isso é muito legal, porque agora a gente consegue executar o nosso código Node sem ter que ficar fazendo uma pré-compilação ou sem ter que ficar usando biblioteca complementar, né? Esse era uma atualização muito aguardada pelos desenvolvedores em geral, a galera que está com a comunidade TypeScript, que muitas vezes a gente viu o Ban fazendo isso enquanto runtime, a gente viu, né, o Dino já estava suportando desde a sua concepção e o Node ainda precisava de ferramental complementar, agora não, né, tá lançada a funcionalidade, a gente vai conseguir rodar o nosso código TypeScript sem nenhuma biblioteca complementar, sem fazer configuração do pipe do TypeScript, simplesmente rodando com o Node, o nosso arquivo .ts, nosso projeto TypeScript, e vai funcionar. Isso é bem legal. Isso vai muito na direção do que a gente veio conversando no curso, né? Do quão forte tem sido o movimento de adoção dessa linguagem, por isso que a gente trouxe ele mesmo para a formação. Beleza? Então vamos lá. No Angular 19, o que que a gente tem? Nova sintaxe de templates, tá? Então, o Angular, a gente tem a sintaxe tradicional aqui, onde a gente trabalha com os templates usando a notação de double brackets, mas agora a gente também tem os ng containers, né? Que a gente consegue substituir pelas antigas diretivas de percentual. No curso a gente fez um pouco disso, né? Percentual if, percentual for. Então agora a gente usa o ng container e passa essas propriedades. Ele fica mais declarativo, ele parece mais HTML, fica mais natural
para quem vai dar manutenção, para quem está conhecendo a plataforma, até para quem já está mais veterano, né? Porque eu realmente nunca gostei muito de ficar vendo marcações diferentes ali dentro do meu HTML, né? Então eu gostei muito desse movimento. Tenho visto a adoção dos projetos, mas é inevitável que você vai se deparar com as duas sintaxes. O importante é que quando você tiver a definição de um projeto, você use uma ou outra, e quando decidir migrar, que faça a migração de tudo, né? Porque manter as duas estruturas coabitando no mesmo lugar prejudica a manutenção. Então é um cuidado importante que a gente tem que tomar, tá? Um bloco de defer para carregamento adiado também é uma coisa muito interessante, né? A gente já tinha uma estrutura de defer no Angular anteriormente, mas agora a gente consegue colocar um defer com um container e a gente coloca essa propriedade when que vai dizer o seguinte: olha, quando essa propriedade virar para verdadeiro, aí sim eu vou renderizar o que está aqui no conteúdo dentro. Então a gente tinha que ficar fazendo isso com if, né? Era uma coisa que não tinha ali exatamente o objetivo, não o objetivo, mas o ganho prático que a gente busca de facilidade, de simplicidade, né? Então agora com o Defer, a gente consegue efetivamente saber que assim, cara, nem carrega esse bloco, nem perde o seu tempo enquanto aquela propriedade não mudar, né? Isso aqui facilita a implementação dos blocos de carregamento assíncronos e deixa realmente a utilização aí do Angular muito mais interessante, tá? Então, esse aí também é um outro ponto super importante, uma coisa que eu tenho visto ter bastante adoção na comunidade, tá? Deixa eu só confirmar aqui, beleza? Componentes baseados em signals também, né? Então, isso aqui é uma outra coisa bem legal. Opa, perdão. Então, quando a gente olha para cá, para esses componentes baseados em Signals. Signals é uma forte tendência da comunidade Angular. Ele fez uma melhoria bastante grande de performance no framework, né? No modelo anterior, quando a gente não usava Signals, mas usava o two-way data bind, né, como a gente fala, o que o Angular fazia, principalmente através lá do RxJS, era observar os movimentos do DOM e ficar o tempo todo monitorando para ver se haviam alterações e se houvessem propagando para dentro do DOM virtual ali, né, do DOM gerenciado pela própria linguagem. E vice-versa, né? Quando a linguagem tem alteração na árvore, propaga para dentro do DOM renderizado, né? Só que isso realmente exigiu por muito tempo que a gente precisasse ficar pagando um custo computacional alto no navegador, na nossa aplicação, cliente, para ficar monitorando o tempo todo esse estado. Com Signals a coisa é um pouco diferente. Quando você cria um Signal, você está criando uma estrutura de memória, né? E essa estrutura de memória, ela é basicamente uma área reservada onde você consegue escrever e receber atualizações. Então ali o nosso count, que você está vendo aqui, né? O bacana dele é que depois que você criou o Signal, ele fica ali dentro e ele funciona como uma é, como um objeto, né? Onde você consegue fazer atualizações, interagir de forma declarativa. Então, isso é muito legal porque toda vez que você fizer aqui a chamada no update, é, aí sim o update vai propagar uma atualização, um sinal de atualização para todo mundo que está lendo o valor desse sinal e automaticamente vai forçar um novo ciclo de renderização. Só que isso é muito mais otimizado do que o modelo anterior. No modelo anterior você ficava monitorando e caso houvesse alteração você mudava. Então não tinha ali uma certeza de que houve uma mudança. Então fazia muita validação vazia, né? Ou seja, será que mudou ou não mudou? Não faz nada. Agora não. Agora somente quando acontece uma mudança no sinal, no valor dele, aí é quando ele vai propagar. E aí sim vai ter atualização, vai ter renderização e vai ter um custo computacional, tá? Então é uma melhoria muito grande. A maioria dos projetos que eu tenho acompanhado já está adotando Sinus, né? Então acho que isso aqui é um caminho sem volta na comunidade Angular. Se você ainda não usou, precisa usar, beleza? Então, só um detalhe, né? Tá aqui a utilização, né? A diferença principal, a gente não vai usar o count como ele é enquanto variável, como a gente usava no modelo anterior. A gente vai literalmente usar ele como uma função, tá?
E aí que tá a grande beleza da coisa. Os componentes standalone também é uma coisa muito legal que aconteceu no Angular 19, e isso está consolidado, funcionou muito bem. Agora a gente consegue criar componentes que não precisam ficar dentro de um módulo, então toda aquela construção verborrágica que a gente tinha de criar o módulo, criar o componente, colocar o componente no módulo, gerar interdependência entre os módulos, utilizar o componente, nossa, isso dava muito mais trabalho. Agora você consegue criar componentes standalone e criar o vínculo, criar as referências entre eles diretamente. A gente vai fazer isso num ajustezinho que a gente vai ter aqui hoje. Eu já deixei tudo preparado, né? A aula de hoje a gente vai ficar codificando junto, mas eu já deixei tudo pronto para a gente ir fazendo um code review, olhando para a aplicação, entendendo o que aconteceu. Eu vou passar detalhadamente linha a linha daquilo que eu deixei pronto aqui para que você possa acompanhar e entender, beleza? Mas os componentes standalone eles já estão aí desde a. Eu não lembro agora a versão, se era 16, mas eles já estão há bastante tempo. E o que 16 ou 17. E o que muda, na verdade, é que a comunidade abraçou isso, funcionou muito bem. Então, o Angular 19 consolidou ainda mais essa estrutura, tá? Nem tudo que eu estou falando aqui é do Angular 19, tá? Tem coisa que, como Standalone Components, que já estava aí há algum tempo, mas eu estou tentando trazer um pacote das últimas atualizações para ficar aí mais fácil, beleza? Melhorias na renderização do lado do servidor. Essa é outra coisa muito legal. O Angular, ele, ah, eu diria que andou um pouco atrás nesse tema por um período. Então, SSR dentro de frameworks como Remix, ah, o Next, na comunidade React já vinha acontecendo há bastante tempo e o Angular não estava com isso muito bem funcional. Agora, nas últimas versões, principalmente no Angular 19, saiu o Angular SSR, juntou o NG Universal, né, que era o projeto, um side project, né, vamos dizer assim, um projeto independente que vinha ajudando as pessoas a adotarem SSR usando o projeto Angular. Esse cara foi fundido dentro do core da língua do framework e agora a gente tem o Angular SSR, que é o que a gente está usando e usou no nosso curso que tem funcionado muito bem e tem sido um facilitador aí para a efetiva utilização do conceito de SSR dentro do projeto Angular. No Angular 19 está saindo uma funcionalidade experimental da renderização de hydration e das rotas de servidor. Tá muito legal. A gente vai conseguir, rota a rota do nosso projeto, dizer se a gente quer que aquela rota seja carregada com SSR, com SSG ou com SPA, né, dentro da aplicação client-server mesmo. Isso é muito interessante, né? Só para lembrar os conceitos rapidinho. Quando a gente fala de SPA, a gente está falando de uma aplicação de carregamento único, né? Single Page Application, página única. Ela carrega, fica tudo em memória, fica disponível para utilização, mas é client-side. Tudo acontece no browser. Quando a gente vai para o SSR, a gente está falando de server-side rendering, ou seja, cada chamada que é feita, o servidor ele recebe a requisição, ele faz um processamento, aí entra o Node mesmo rodando do lado do servidor, gera o resultado como HTML e entrega. E aí o cliente recebe aquele HTML e renderiza diretamente, não tem processamento JavaScript do lado do cliente. Tá? Essa é a principal alteração. E o SSG ele é um pouco parecido, só que em vez dele fazer a renderização por requisição, ele faz a renderização na hora que você compila o projeto já deixa as páginas prontas e só distribui. O processo de hidratação é porque quando a gente está trabalhando com Angular, com React, com os frameworks modernos, a gente quer poder entregar a página renderizada, mas que ela faça um ajuste depois e se encaixe no modelo de SPA, porque eu não quero ficar tendo page load, problemas antigos aí, que a gente também discutiu durante o curso. Então, isso melhorou muito e está evoluindo cada vez mais dentro da comunidade, tá? Vocês podem esperar aí evoluções importantes para SSG, SSR e SPA ao longo desse ano de 2025. E o que eu vejo que deve ser um grande impacto quando a gente olha para a comunidade, para o mercado de trabalho, eu posso visualizar projetos de imigração e ampla adoção mesmo dessas funcionalidades. Retirada de módulos, adição de componentes server-side, otimização de performance em muitos contextos, melhoria de SEO, né, o Search Engine Optimization, porque renderizado lá do servidor, seja no build ou seja no runtime, ajuda muito sob esse ponto de vista. Então, é um pouco dessa perspectiva que eu vejo. Já vem acontecendo em 24, né? Mas em 25 vai ganhar muito mais força, né? Que é onde eu estou aqui nas previsões. Então, o que que eu visualizo muito e eu quero muito compartilhar com você, que é a minha visão para 2025 no ecossistema Angular. Você precisa estar bem antenado nesses pontos, tá? E o legal é que agora você já tem a base, você já tem
toda a fundação necessária. Agora você precisa só direcionar os seus estudos para temas específicos e a comunidade é muito rica, inclusive o próprio projeto Angular é muito bem documentado. Então, com isso, você não precisa ficar se preocupando em, poxa, eu vou ter que fazer a aquisição, né, de algum curso complementar, eu vou ter aqui algum investimento complementar. Você até pode, é claro, e deve, né? O investimento na gente não tem nada melhor. Mas você consegue, com a fundação que você já tem hoje, dar os seus próximos passos e ficar ligado nisso aqui que eu vou falar agora, tá? Então, uso de Signals. Você precisa dominar o padrão Signals e utilizar ele em projetos práticos. Minha sugestão, como sempre, faz um projeto. Pega aquele nosso projeto que a gente fez, o banco, e coloca Signals nele. Aplica Signals ao longo de todas as estruturas declarativas dele, ao longo de todo o momento que a gente utilizou alguma declaração de variável no contexto de componente, troca para Signal, né? Você não vai ver um ganho de performance, porque aquela aplicação é pequena, mas você já vai pegar um pouco dos desafios aí na prática e na implementação do padrão, tá? Standalone Components como padrão definitivo, né? Para mim ficou muito claro o quão mais fácil e mais eficiente foi a adoção dos Standalone Components nos projetos. Então, projetos que eu criava antes e projetos que eu faço agora com eles, é muito menos verborrágico, eu escrevo menos código, o resultado final é muito superior, na verdade, porque é menos código para ter o mesmo resultado, né? Então, a gente eu visualizo realmente que os standalone components vão dominar completamente e, mais uma vez, muitos projetos de imigração eu vejo acontecendo para tirar as declarações de módulo e fazer as relações entre os componentes de forma individualizada, tá? Renderização híbrida, foi o que eu expliquei há pouco sobre hidratação, né? Então, cada vez mais eu vejo uma evolução grande nesse sentido. Tem investimentos de todos os frameworks aqui. Eu não vou falar nem só de Angular ou só de React, né? Se a gente olhar para o Svelte também tem sido feito um grande investimento aqui na parte de renderização com o Svelte Kit, que está evoluindo legal também. Para quem não conhece o framework, vale a pena dar uma olhada, né? O Astro tem sido feito alguns investimentos importantes também em SSR. Então, não dá para dizer que é só Angular e React. Esses caras eles estão à frente, né? Eles são o mainstream da comunidade, mas é um movimento da indústria, tá? Então, se você ainda não está familiarizado ou se não está completamente confortável, vale a pena revisar as aulas que a gente passou, por isso tanto no Angular quanto no React, tá? Mas dá uma relida na documentação, dá uma olhada nesse conteúdo, que ele é um conteúdo muito relevante para mercado de trabalho, para os seus projetos, para a qualidade daquilo que você entrega, tá? E até para a sua produtividade, sem sombra de dúvida, ok? Bom, nós também temos, obviamente, um desenvolvimento impulsionado por feedback da comunidade. Por que que eu trouxe isso aqui no Angular, tá? Eu tenho notado que o time do Angular, o Angular Core, está muito, muito, muito de olho em todos os movimentos que estão acontecendo na comunidade. O Angular evoluiu demais. Se for para a gente fazer uma comparação, sendo muito sincero, eu vejo que o Angular ele evoluiu muito mais do que o React, porque ele estava muito atrás, né, nos últimos tempos, e ele está com uma cadência de release bem organizada e controlada. Então, o time do Angular, o Core Team, realmente conseguiu colocar a ordem na casa ali, e agora eu vejo o Angular se posicionando muito bem no mercado novamente, até com crescimento de número de downloads, pelo que eu tenho acompanhado no NPM Trends, tá? Então, claro, o React ainda está super à frente, realmente dominou o mercado. O Next tem feito um trabalho incrível, né? Principalmente o Next aqui, de colocar o React como, né, biblioteca principal de renderização e de colocar tudo um ferramental de entorno de forma muito competente. O time da Vercel está fazendo um bom trabalho. A gente vai falar sobre o React já, né? Mas aqui, realmente, se você se engajar na comunidade Angular, você vai ter suporte e você vai ter voz. Isso é muito legal. Então, realmente é um ponto positivo aqui para quem está querendo ou está indo em cima do muro. Eu penso que o trato da comunidade pelo time core do Angular está à frente nesse momento. Beleza? Minha previsão é que esse 25 vai fazer diferença. Agora vamos falar do React, né? E falar do React focado nele e falar um pouquinho do Next também. Não tem como, a gente acaba tocando, os dois estão trabalhando de forma quase que conectada, né? Talvez existem alguns movimentos que podem mudar as direções um pouquinho do React e do Next nesse sentido, mas eu vejo que no ano de 2024
O Next foi a principal força motriz do framework React e o React conseguiu concentrar seus esforços em trazer novidades, ter uma biblioteca de renderização mais eficiente, evoluir com a definição dos React Server Components, né? E ter alguém que fosse fazer a implementação, e o Next foi esse grande parceiro. Então, são dois projetos que se entrelaçaram de maneira bem legal. Não consigo ver uma orientação melhor, sinceramente. Temos outras opções, com toda certeza, tá? Mas para quem está começando no React hoje, eu sempre falo, vai com o Next, já aprende o Next, porque é a grande tendência da comunidade, então fica aí um reforço. Em 24 isso foi verdade, e eu acredito que em 25 não deve mudar. A gente vai falar um pouquinho de previsões, né? Então, React Server Components, esse foi o grande nome de 2024 quando a gente olha para a comunidade React e até balançou muito outras comunidades também. Porque ele é uma releitura do modelo computacional onde você consegue fazer renderização do lado do servidor, né? Mas você também consegue fazer delegação de chamadas do lado do servidor, como era o antigo Remote Procedure Calls que a gente fazia em outras linguagens e outros contextos. Quem usou RMI e outras coisas aí sabe do que eu estou falando. Mas a ideia é, através do React Server Components, eu consigo criar componentes que são dedicados para serem executados do lado do servidor. Seja esse um componente que vai ser server-side rendering, completamente, ou seja, ele é o componente inteiro renderizado do lado do servidor, a página inteira renderizada do lado do servidor entregue, para fazer aquele processo de tratação depois, né? Mas também a gente consegue, através do Server Components do React, criar as actions, né? Então, Server Actions também são snippets de código que você consegue acionar diretamente do servidor e ele faz uma abstração para você disso, fazendo essa chamada de maneira simplificada, né? O próprio framework resolve essa chamada. Então ele vai encontrar aquela função, vai fazer uma chamada HTTP, né? E vai conseguir executar através aí do HTTP sem você ter que ficar escrevendo, por exemplo, API REST, esse tipo de coisa, ele vai resolver para você. Então é algo interessante, eu considero ainda incipiente. Eu achei que ia ter mais força, achei que eu ia ver mais coisa disso em 2024, mas eu sinto que a comunidade ainda está esperando alguma coisa grande acontecer, alguém grande mudar para o modelo, adotar e dar um exemplo mais pragmático de como que é o caminho, né, para trilhar essa jornada. Vamos ver. Talvez isso em 2025 aconteça, mas eu sinto que falta uma Big Tech aí mostrar o caminho, né, e influenciar a direção para que tenha adoção massiva. Eu vejo muito React Connect, vejo muito SSR, mas as Server Actions, Server Components já estão bem utilizados, mas ainda tem margem para mais, mas as Server Actions ainda estão bem incipientes, tá? O Concurrent Mode Suspense é uma coisa que já tinha, na verdade, só evoluiu muito bem, né? Então agora a gente consegue fazer o fallback, colocar componentes, isso aqui também, né? O Suspense já fala muito bem com SSR, então a coisa já funciona de maneira muito eficiente. Mas é uma forma da gente colocar um placeholder de renderização até o ponto em que algo seja finalizado, né? Um carregamento efetivo seja finalizado, e aí ele traz os componentes destino, tá? Hooks de formulário, esse sim. Eu acho que é uma coisa que já estava precisando. Em 2024 saiu aí, acho que foi a partir do Angular 18, se não estou enganado. Do Angular do React 18, se não estou enganado. A gente teve o Use Form Status e o Use Form State, tá? Não tenho certeza se foi no 18 ou no 19 agora, para ser muito sincero, mas enfim, está disponível no 19. Onde você consegue monitorar o status de submissão de um formulário, né? Então o React ele vai abstrair isso para você e vai monitorar essa atualização, e aí você consegue de maneira declarativa decidir o que você faz. Então, por exemplo, aqui, quando a gente olha para esse Submit Button, a gente tem ali o uso do Use Form Status e eu tô pegando ali quando ele estiver pendente. Fala, cara, tá pendente? Se tiver pendente, marca que ele está enviando, senão mostra o botão enviar de fato, né? Ali é só label, mas poderia ser até um pouco além disso. Inclusive, ele está mostrando que ele está desabilitando a ação do botão enquanto está pendente, né? Então, a gente consegue ter esse feedback gerenciado pelo próprio React e não tem que ficar fazendo muita maluquice do nosso lado para monitorar o estado de submissão do formulário, se já foi enviado, se já teve retorno, se ainda está em processamento, tá? Essa é a ideia do Form Status. E o Form State é uma forma de você consolidar a captura de informações, os valores de um formulário, né, sem ter que ficar usando bibliotecas de terceiros, né? Então, tem algumas bibliotecas de terceiros aí que são
foram muito utilizadas ao longo dos últimos anos para fazer renderização de formulário, mas agora com o UseForm State ficou, poxa, ainda mais fácil, né? Você tem esse hook, você recebe os valores e os erros e você consegue interagir modificando, atualizando ou apenas renderizando essas informações. Então você coloca, cria o seu formulário HTML, coloca dentro do, obviamente, né, do JSX, do React, como esse form que a gente está vendo aqui. Coloca a submissão aqui da maneira tradicional através de um, no caso aqui é um arrow function, né, mas é um callback simples. E aí você faz toda a renderização ali, ó, o on-change, que bacana. Você já captura o valor aqui porque ele está sendo lido do form state. Então, a mecânica de um one-way data binding funciona muito bem. Todas as atualizações de valores são atualizadas nesse hook e você consegue capturar e entender qual é o valor que está ali associado, né? Verificar qual a mudança que você quer fazer, etc. Tá? Então, os novos hooks para formulários, eu penso que também vão ser uma coisa que vai ser amplamente adotada. E talvez a gente vai começar a ter uma desaceleração na adoção de frameworks de terceiros, né? Que eles aumentam o tamanho do package, é uma coisa a mais para o seu time aprender, né? Precisa ver se tem uma boa documentação, é algo que pode não evoluir na linha do tempo na mesma velocidade que o framework, você acaba se amarrando numa versão anterior por compatibilidade, né? Então esse é outro movimento de migração que eu tô vendo que pode ganhar força agora em 2025. Eu realmente acredito que muito do que a gente viu acontecer em 2024 vai reverberar para 2025 para projetos de migração e atualização. Então a gente deve ter um ano bem pesado nas empresas, né, enfim, nos principais players aí, para conseguir trazer essa atualização e deixar a codebase bem estruturada, né? Então, se você está atuando num projeto que vai começar agora, já olha para adotar os novos padrões para não ter que fazer e depois atualizar, migrar, evoluir, né? Já faz do jeito novo, porque isso aqui deve ter uma longevidade muito grande. Eu realmente aposto nisso e acho que vai ter um movimento bacana da comunidade nesse sentido, tá? Então, previsões, tá? Que eu faço aí, eu acredito muito nelas para esse ano que está chegando, esse ano de 2025 que a gente entrou agora, né? E chegou com toda a força aí com essas últimas atualizações, tanto dos frameworks quanto do Node, enfim, a comunidade está bem legal. Muito movimento no comecinho do ano. Então, os Server Components, com toda certeza, eles vão ter um fomento de adoção muito forte, porque o time investiu, o core team investiu muito tempo para construir as funcionalidades, isso em conjunto com o time do Next, que colocou todo o material, né, de contorno. O React também está avançando do ponto de vista de em algum momento ter o seu próprio server, né, então não vai rodar baseado no Next, vai ser poder, né, sair ali de ter que adotar um framework de terceiros, mas acho que isso ainda deve demorar um pouco. Mas o fato é, vai ter muita ênfase na comunidade, muito movimento de speaker, né? O Dan Abramov está falando o tempo todo disso. Ele é um dos caras mais influentes aí da comunidade de React, para que se faça a adoção, para que se faça o uso do Server Components. Eu vejo ganho prático, já estou utilizando nos meus projetos, tanto na empresa quanto projetos pessoais, e vejo que traz um benefício legal mesmo, principalmente do ponto de vista de performance e SEO, tá? Se for para eu resumir onde está o principal benefício, onde que eu vejo o maior ganho é em performance e é no SEO, onde a gente consegue de fato, né, projetos que precisam dessas duas questões ter uma mudança bastante grande, né? Então você consegue ah, fazer chamadas HTTP de maneira mais simplificada, você consegue diminuir a necessidade de criação de um BFF, então até a produtividade melhora. Tem muita coisa que dá para fazer sem você ficar criando camada intermediária, então o uso dos React Server Components, com toda certeza, vai ser um dos grandes de 2025 aí nos projetos para front-end e eventualmente até pode ser quando a gente começa a estudar a arquitetura e o que aconteceu nos últimos anos para microserviços, e principalmente para aplicações em três camadas, que talvez não deveriam ser, pode ser que a gente comece a ter migração para modelo de de React Server Components e eliminar camadas de back-end que não eram precisas para certos tamanhos de aplicação. Então, acho, vejo espaço para isso acontecer também, inclusive no contexto em que eu estou inserido, né, em contexto corporativo. Eu vejo que hoje a gente complicou muitas coisas que não precisariam ser tão complicadas, né? E agora a gente tem a chance aí de simplificar sem perder qualidade de código, organização, né? Sem perder aí os benefícios
que os frameworks modernos trazem, tá? Novos hooks avançados, né? Cada vez mais eu vejo o React investindo em criação de hooks. E esses hooks conversam muito com o tema seguinte, que é os optimizers, né? Então, use memo, que no passado a gente usava, agora não vai mais ter a necessidade, porque o optimizer já vai cuidar disso. Mas tem outros hooks que estão cada vez saindo para facilitar o uso da Context API, para facilitar a lida com o estado, para facilitar a forma de você interagir de maneira reativa com o seu projeto. Então, a meu ver, em 2025 a gente deve ter mais lançamentos de novas estruturas, novos hooks, para facilitar e otimizar aí, né, a utilização do React. Beleza? Então, agora eu quero fazer um hands-on nesse bloco final aqui. Eu quero que a gente possa colocar um pouquinho a mão na massa, tá? Então, eu deixei aqui dois projetos prontos, mas eu vou passar passo a passo contigo. A gente não vai fazer a codificação do zero, mas eu deixei um script, um roteiro montado passo a passo. Eu vou subir também isso aqui no GitHub, eu vou deixar disponível para vocês todo o conteúdo dessa aula, tá? Todos os scripts que eu mostrei nessa aula, todo o código que você viu nessa aula, eu vou deixar disponível no repositório no GitHub. É, E esse conteúdo ele vai ser disponibilizado para vocês. Mas a ideia é que a gente possa verificar um passo a passo agora de como é que funciona, né? Como que é a mecânica de funcionamento do, do gerenciamento de estado quando eu trabalho com o Angular. E lá no Angular nós vamos usar uma biblioteca chamada NGXS, tá? Tem uma bem famosa que é NGRS, que foi utilizada para gestão de estado por muito tempo, mas eu vejo que tem uma tendência da comunidade na adoção dessa biblioteca nova. Ela é mais simples, ela também adota o padrão de Redux, né, que é justamente essa estrutura de dados. A gente cria um store, ou seja, cria uma área de dados centralizada dentro do nosso projeto e cria uma mecânica de atualização que são os mutators, né? Então, os componentes eles conseguem disparar ações e essas ações acionam mutators que atualizam a store, atualizam o estado da aplicação e todo mundo que está escutando essas atualizações, os selectors, reagem a essas modificações. Essa estrutura de Redux a gente chama de Flux Pattern, na verdade, né? O Redux é o nome de uma biblioteca muito famosa que foi usada, foi talvez um dos pioneiros nessa estrutura de dados aqui, nessa mecânica de trabalho dentro do framework React. Então, eu quis trazer o modelo de Flux dentro do Angular com o NGXS e o modelo de Context API, que ele é um modelo mais objetivo, baseado em hooks, eu vou mostrar como é que ele funciona dentro do React. Beleza? Então, aqui a ideia é de novo, tá? Não vou ficar fazendo a codificação, porque senão isso aqui ia ficar muito enfadonho para a gente poder acompanhar e ir fazendo, né? E aqui a gente também não tem o dinamismo de perguntas e respostas. Então a ideia é conseguir mostrar o projeto que eu já deixei pronto para que você entenda qual que é a mecânica, como é que isso aqui efetivamente funciona. Então vamos começar com o projeto Angular, tá? Então eu já deixei aqui de novo, tá? Você vai receber esse material, então fica tranquilo. Aqui a gente tendo um projeto Angular, vamos relembrar, né? Como é que é a estrutura de criação de um projeto Angular. A gente basicamente roda o comando npx com Angular CLI. Aqui eu estou marcando explicitamente a versão 19, tá? Quando você for criar, aí vale a pena fazer a mesma coisa. E aí, colocando o projeto Angular, coloquei um nomezinho aqui, ó, Angular SSR Project. E aí você já pode falar, né? Quero usar o roteamento, quero usar o estilo. Ele vai te fazer algumas perguntas, você vai dizer que sim, que você quer usar o SSR, tá? Aqui, esse pedaço, esse Add Engine Universal, ele é o jeito antigo. Eu deixei aqui porque pode ser que você tenha que fazer retrocompatibilidade. Você tem que trabalhar com um projeto antigo que usa o Engine Universal, tá? Então, se utilizar, você vai ver essa presença, a presença dessa biblioteca lá. Mas, de novo, o Angular novo ele já traz isso embarcado. Esse projeto foi descontinuado. O core committer desse projeto, inclusive um dos core committers desse projeto, é um dos coautores também, né, do Nest.js, tá? E ele ajudou.
a migração disso para dentro do core do Angular. Então, não é necessário esse passo 2, tá? Eu trouxe mais para você saber que isso pode estar em muitos projetos que você precisa dar manutenção, tá? A partir do Angular 19, 18, na verdade, o SSR já está embarcado. Legal. Então, feito isso, a gente cria um endpoint, tá? Então, no nosso curso a gente fez isso também, né? Então, só para você relembrar, a gente foi lá, criou um endpoint dentro do arquivo server. Quando a gente fala que vai ter SSR no nosso projeto, é criado um arquivo server que representa justamente, né, que utiliza o Express como runtime. Então, a gente tem um projeto dentro de um projeto. A gente tem o nosso projeto Angular, que é um projeto de front-end, vamos chamar assim, mas dentro dele eu tenho um Express em execução, tá? Então a gente viu isso lá no curso, mas basicamente a gente vai ter o arquivinho server.ts, a gente vai lá e adiciona um endpoint. Isso aqui é um endpoint muito simples, né? Um getData aqui e tal. Então vou até abrir aqui só para mostrar. O projeto é esse, tá? O Angular SSR Project. E quando a gente vai aqui no server, é esse arquivinho aqui que eu estou falando. Dentro desse arquivinho, aqui eu até fiz a configuração do CORS já, tá? Então pode ser que pode ser não. Você pode precisar disso aqui, vai precisar. Então você faz a configuração do CORS quando a execução, a API de execução está rodando uma porta ou numa URL e o seu front-end em outra, então você precisa liberar o CORS, tá? E aqui tá o endpoint que foi declarado. Então é um endpoint muito simples. Basicamente todo mundo que vai bater aqui nesse API data vai receber esse hello from the server, tá? Bem tranquilo, uma vez que você declara essa estrutura aqui, quando o teu servidor subir, né, quando essa parte de back-end dentro do Angular subir, ele já vai entregar esse recurso aqui, no caso, essa mensagem, para todo mundo que chamar /API/data, tá? Legal. Feito isso, aí a gente vai criar um endpoint de consumo. Então, o que eu montei aqui, né? Só para exemplificar, tem que deixar o mais simples possível, porque o nosso foco é olhar para gerenciamento de estado, mas é legal relembrar, tá? Então, estou tentando fazer essa recapitulação do que você viu comigo no curso, alguns detalhes de como eu queria criar serviço, como é que faz chamada HTTP, né? E juntando aí com conteúdo novo de gestão de estado, tá? Vamos chegar lá. Então aqui eu estou criando um serviço, né? Quando a gente faz o Generate Service, então a gente sabe que o Angular vai lá e cria para a gente dentro do app uma pastinha chamada Services, e essa pastinha chamada Service aqui no caso, ele vai gerar esse TypeScript. Então tá aqui, o que que esse cara tá fazendo, tá? Basicamente, deixa eu puxar para cá, pronto. Basicamente aqui eu deixei declarado já a estrutura, perdão, deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando. Pronto, desculpe. Então já deixei aqui declarada a estrutura que ele vai receber via parâmetro de gestão de dependência o HTTP client. Então lembra que para você receber isso você tem que configurar o provider. No passado, você tinha um módulo padrão, um módulo parent, vamos dizer assim, dentro do Angular. O modelo novo, que a gente não está mais trabalhando com modularização, dentro do teu server, dentro da declaração do main aqui, você tem que declarar o provider de HTTP client, isso para você poder rodar com SSR, tá? Então, quando você faz aqui o app-config, na verdade isso aqui vai rodar para os dois, perdão. Quando você faz aqui a configuração do seu app-config, você já vai dizer para ele, fala, olha, eu tô usando um provider de um cliente HTTP aqui, eu quero usar ele com Fetch API. E aí lá nos bastidores, o Angular vai fazer uso do Fetch API para fazer essas chamadas HTTP do HTTP Client e vai saber injetar o serviço HTTP Client também, que é o que a gente está pegando aqui, né? Angular, injeta para mim o serviço do HTTP Client. Eu nem sei o que é, mas eu quero usar. E aí o próprio Angular, que isso aqui faz parte do core model dele, vai injetar para você esse serviço e você consegue usar. Tá? E aqui a chamada simples, né? Eu estou dizendo que é um observable, porque na verdade ele é assíncrono, e falo, poxa, eu vou fazer a chamada HTTP aqui usando get contra localhost 4000/API/data. Tá? Essa é a chamada HTTP pura e simples, como você já está acostumado. Não tem absolutamente nenhuma novidade aqui. E aí a gente vai mexer no nosso componente. Então aqui é legal. O nosso componente ele vai fazer a leitura dessa propriedade. Então o que a gente está falando aqui é que eu vou ter o nosso componentezinho ali, né, o nosso app component. Eu usei o padrão, né, o componente que já vem padrão no Angular. Isso deixa a coisa mais fácil para não ter que ficar criando rota.
Nós vamos criar uma rota depois para gerenciar estado, mas só para esse passo de relembrar, esse aqui é o componente padrão que já vem. Eu só apaguei o conteúdo dele e joguei aqui, ó, Angular 19 SSR e já coloquei o conteúdo aqui da mensagem que eu estou recebendo, data.message. Ignora esse aqui por enquanto, esse router, tá? Que a gente não vai utilizar. Então, data.message vem da onde, né? Vem aqui do meu app component. O meu app component, como é que ele está feito então, né? Ele tem ali o seletor de app root. Ah, o que que é esse seletor mesmo? É porque dentro do nosso index ele vai ter que achar o lugar de renderização, tá? Então é por isso que quando eu quero chamar esse componente explicitamente, eu coloco um seletor para ele. E aí o Angular resolve, tá? Ele é um componente standalone, como eu falei, a gente não está usando o módulo mais. Eu estou usando o router outlet, tá? Porque eu estou usando esse carinha aqui. Por isso que eu faço a declaração aqui de importação. E eu tenho o meu provider, que é o Data Service, porque eu estou injetando ele como dependência. Para injetar como dependência, tem que cadastrar o provider. Ah, e de onde ele está pegando esse provider? Está pegando esse provider aqui. Esse é o ponto principal que a gente tem mais facilidade quando fala de um Angular mais novo. Porque lá atrás a gente tinha que fazer isso dentro do ND Model. Então você tinha que ir lá no seu ND Model, registrar o provider, aí dentro do seu provider você ia dizer que está usando, aí dentro do seu serviço você ia fazer a injeção da dependência. Agora, dentro do próprio componente, como ele é standalone, você já declara provider, né? Esse é o grande ganho, uma das grandes simplificações que a gente teve com o modelo novo aí adotado, tá bom? Legal. Então, isso feito, a gente tem aí o nosso data, né? Então, estou dizendo, olha, isso aqui vai ter o quê? Lembra que a gente falou, deu uma revisada no TypeScript, né? Então, basicamente, eu vou ter um possível nulo ou um valor preenchido aqui dessa interface loader, que nada mais é do que a estrutura que a gente recebe de resposta lá do nosso endpoint que a gente criou agora, né? Então tá bem tranquilo aqui, não tem nenhuma complicação. Isso aqui é a mensagem em formato string, que é aquele mensagem enviada do servidor lá e tal, né? E aí, basicamente aqui é o que eu estou fazendo, né? Eu estou chamando aqui o load data. Quando eu chamo o load data, o que que ele faz? Ele está usando o state key. Para que que é o state key? O state key ele serve porque o Angular ele tenta otimizar o fluxo de renderização. Então ele faz a renderização do lado do servidor e quando ele chama HTTP client, ele gera um cache, tá? Quando ele renderiza, o servidor, o cliente, ele tem dúvida, poxa, será que esse dado está atualizado? Será que eu fiz a renderização do lado do servidor dessa informação já? E aí ele vai lá naquele endpoint e pergunta, tem alguma atualização? E aqui é onde entra essa jogadinha que eu estou mostrando para você. Basicamente, eu estou criando esse nosso message key aqui, o state key, justamente para gerenciar esse estado, esse cache, tá? Então, quando eu faço aqui, olha, eu tenho esse transfer state. Esse transfer state é o estado que eu estou pseudo sincronizando entre cliente e servidor, né? Lembrando que isso aqui está numa renderização de SSR agora, né? E aí eu estou olhando, poxa, tem loadeira? Já existe essa informação? Com essa chave, né? Chavezinha que eu declarei. Se tiver, eu vou retornar essa informação. Então, ele vai devolver um 304 para o nosso cliente. Ele sabe assim, não teve modificação. Eu não preciso fazer uma nova chamada HTTP contra o serviço para buscar de novo informação, mover a infraestrutura, porque isso acabou de acontecer. Então, vou usar o meu cache e vou renderizar aqui o que eu já conheço, né? E aí, depois que ele faz isso, basicamente ele vai lá e faz o subscribe. Esse subscribe nada mais é do que dizer, olha, quando tiver pronta essa informação disponível, vai lá e preenche a informação do data. E aí, data é esse cara aqui. Naturalmente, o App Component tem acesso ao data e dentro dele tem a mensagem, né? Bom, que mensagem é essa? Lembra? A estrutura. Loader aqui com mensagem e essa mensagem vem lá do nosso server, né? Então, basicamente, essa mensagem, olá, do servidor. Isso aqui é como se fosse uma API, e de fato é, tá? Legal. Então, basicamente, essa estrutura aqui que a gente deixou, que eu deixei, né, pré-configurada, tá? Ele vai fazer a renderização para a gente. Depois a gente vai atualizar aqui o nosso app.config justamente para fazer o provide HTTP client. Eu coloquei como fetch API, já mostrei isso aqui para você. A gente pode testar. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é entrar no projeto, né? Nosso projeto Angular.
Então vou entrar nesse projeto Angular SSR aqui, beleza. Eu já fiz a instalação, então já tem, né? O Node Model já está resolvido, tá? E a primeira coisa que eu quero fazer é o build. Então no nosso package, a gente tem uma ação aqui que é o ng build. Então vamos lá, ng build. Eu posso rodar, opa, perdão, ng run build. Eu posso rodar ali com o Watcher, opa, npm run build, perdão. Eu posso rodar esse cara, eu poderia rodar também esse Watcher, porque ele já ia ficar observando e atualizando. Mas como aqui eu não vou ficar fazendo modificação, a ideia é mais apresentar esse conceito, relembrar e depois introduzir a ideia de gestão de estado. é, eu não vou ficar fazendo múltiplas vezes. Então aqui eu só fiz o build, tá? Ele tá reclamando ali que tá usando como SM, mas não é um problema, eu já verifiquei, tá? E aí ele fez o build pra gente. Quando ele faz o build, ele gera uma distribuição tanto do servidor quanto do cliente. O servidor vai estar servindo na porta 4000 e nosso cliente, quando a gente servir, ele roda na porta 4200, tá? Então, isso configurado, né, eu consigo fazer o seguinte. Tem um comando aqui que eu deixei pronto também, que é o serve SSR. Esse comando aqui, ele vai servir o Angular de dentro do meu servidor. Então, é aqui eu consigo o benefício máximo de ter o meu SSR, de ter minha aplicação rodando com Node e de ter a distribuição da minha aplicação de maneira tanto estática quanto dinâmica, tá? Então, eu vou rodar, na verdade, esse serve SSR aqui. Repara que ele precisa da pré-compilação, tá? Então, é por isso que primeiro eu fiz o build e depois eu faço o serve. Então, vamos lá. npm run serve, dois pontos, SSR. Quando eu faço isso aqui, ele vai entregar para a gente a execução ali na porta 4000, tá? O que que é interessante observar aqui? Vamos lá, eu vou abrir o navegador e vou rodar aqui localhost 2.4000, belezinha. Deixa eu só ver se está visualizando. Isso, é isso aí. Está visualizando. Eu vou dividir aqui dessa forma, só para a gente conseguir acompanhar o que está rolando. Olha que legal. Quando eu recarrego aqui, ele trouxe o meu localhost 4000, ele mostrou aqui o meu conteúdo Angular 19 e mostrou lá o meu olá do servidor. Naturalmente, olha só, não tem chamada. É só uma renderização e ele já vem carregado. Isso porque esse conteúdo é feito com server-side rendering, tá? Que é exatamente o processo que a gente fez de configuração, ó. Tá lá logando pra gente tudo acontecendo. Do lado do servidor, ele não tem a necessidade de renderizar do lado do cliente. Beleza? Bom, aqui a gente relembrou o basicão, agora eu quero adicionar a noção de gerenciamento de estado. Então vamos só relembrar o conceito, acho importante olhar para cá de novo. Então eu estou aqui falando desse modelo computacional, do Flux Pattern. Basicamente eu vou ter meus componentes, os meus componentes podem disparar ações, essas ações elas vão literalmente usando uma estrutura chamada dispatch. Elas são despachadas por um lugar centralizado. Cada ação dessa pode rodar efeito colateral, ter plugin, enfim, pode ter muitas coisas que acontecem quando você dispara uma ação. E essa ação ela faz um mutator. Ela tem como objetivo final criar um mutator, que é um atualizador de estado. Então, uma determinada área do meu estado da aplicação vai ser atualizada, por exemplo, a área de mensagens. Eu vou mostrar isso aqui já já. E aí, essa atualização reverbera no store, nessa área de memória compartilhada, e todos os componentes que estão observando esse estado têm a chance de serem atualizados, tá? Esse é o Flux Pattern. De novo, é a mesma estrutura da famosa biblioteca Redux do React. O NGRS, ele implementa isso aqui no React, o NGRX, NGRX, que elas falam, mas eu estou usando, vou usar com você agora o NGXS, tá? Que é uma implementação mais moderna que está super, super, super bem falada na comunidade e eu realmente acredito que vai ter uma ampla adoção agora nesse ano 2025, tá? Então, legal, vamos lá. Como é que isso aqui funciona? Você vai precisar instalar a dependência, tá? Então, você vai colocar o NGXS aqui, Store, o Dev Plugin, o Core Next. Então, você vai instalar todas essas funcionalidades aqui dele, tá? Você está literalmente
adicionando a dependência no seu projeto. A gente já sabe fazer isso. Não esqueça de colocar lá o menos save dev para ele ficar disponível, né? Menos save, perdão, para ele ficar lá no nosso ah, Node, no package do NPM, né, declarado, tá? E aí, depois de feita a configuração, aí você vai criar um novo arquivo, né? A gente vai criar esse arquivinho aqui, message state. Então, o que que é esse message state? Esse é o cara que representa a área de memória, nosso estado que a gente quer declarar, tá? E aí dentro dele fica desse jeitinho aqui, olha só. Eu tenho a declaração da store, eu declaro aqui a interface. Então, o que que vai ter dentro desse estado? Nesse caso, só uma mensagem. Eu não quero guardar um monte de coisas. É só uma mensagem, mas poderia ser um objeto super complexo, tá? Para esse estado é só uma mensagem. E aí eu declaro aqui também uma estrutura de estado inicial, né? Que é esse padrão. E a action. Então, olha só, a gente já está começando aqui a fazer a estrutura base. Nós estamos aqui desse lado direito, declarando a estrutura de memória e a action que vai poder ser disparada para atualizar essa estrutura de memória. É legal você sempre pensar assim quando falar de flux pattern. É idêntico no Redux, não tem absolutamente nenhuma diferença, tá? Muda um pouco da estrutura semântica de como é que você usa, mas a ideia central é a mesma, tá? E aí aqui a gente criou aqui o nossa action, que ele é um setter, né? Ele vai atualizar a mensagem e ele tem um nomezinho exatamente igual acontece no Redux também, tá? E aí ele vai ter um construtor aí para receber a mensagem. Beleza. Então o que que vai acontecer na prática? Eu estou dizendo assim, olha, existe um estado, agora sim. Existe um estado dentro da store. Então lembra que a store é a área onde eu tenho todos os estados sendo monitorados. Eu estou criando um novo estado dentro da store chamado MSG, de mensagem, tá? Pode ser o nome que você quiser, só não pode ter duplicado. E aí o valor inicial desse estado é esse aqui, ó, uma mensagem vazia, tá? Depois disso, eu faço a criação da minha classe e anoto, essa parte é muito importante, anoto como action qual é, isso aqui lembra, é um decorator, qual é a função de atualização de estado depois da resolução. Então, olha que legal. Quando eu chamo setMessage, basicamente o que acontece é eu recebo o contexto com o estado anterior e eu recebo a ação que foi enviada que supostamente deve ter o estado novo, tá? Aí eu venho, pego o estado anterior e configuro dentro dele um novo estado onde a propriedade mensagem é atualizada com a informação que veio da action, tá? Então esse é o ponto muito importante. E esse aqui é o contexto dessa não é a história inteira. É esse contexto que eu estou atualizando. A área de memória nomeada MSG. Então, alguém disparou uma action e eu estou pegando a informação dessa action para ser executada, mas principalmente eu estou atualizando o estado com a informação que está dentro dessa action, tá? E aqui o que estava antes ele mantém. Isso é a ideia, né, de você poder fazer atualização parcial, sem perder valores anteriores, enfim. Por isso que usa essa estrutura aqui, né? O destrutor. Isso aqui é TypeScript, JavaScript, né? Não tem nada a ver com Angular, não tem nada a ver com o React, beleza? Então, feita essa estrutura, aí a gente vai fazer a configuração. Como é que nós vamos configurar o store, tá? Então nós vamos lá no nosso app-config e a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai importar o provider. Esse ponto é muito importante. Esse provider, primeiro, né? Antes, só uma coisa que eu esqueci de comentar. A gente declarou nosso message state, ele pode ser injectable também, tá? Então você pode colocar aqui injectable desse jeito, não é problema, tá? E aí a gente vai dizer, olha, tem um provider aqui do NGXS. E aqui ele vai dizer qual a informação ele está carregando esse message state. Esse message state está sendo declarado porque ele vai poder ser observado e obtido em múltiplos lugares da aplicação. Toda a ideia da Redux, da Store é essa. É, eu faço ações que vão, em última análise, reverberar dentro do meu store e qualquer lugar da aplicação interessado pode observar essas alterações. Esse é o ponto principal, tá? E aí, uma vez feita essa alteração, a gente vai gerar o serviço aqui que vai ler essa mensagem,
tá? Então aqui a gente configurou o store, fez ação declarativa, colocou NGXS, toda a preparação. Nós fizemos tudo que está aqui à direita, tá? Agora, a ideia é que a gente possa criar o serviço que vai, de fato, propagar, fazer o dispatching de novas ações e também atualizar o componente para ele monitorar, para ele observar, para ele ouvir essas mudanças, tá? Então, basicamente aqui, a gente tem lá o nosso Message Service, tá? E ele está sendo declarado, obviamente, como injectable aqui. Ele é um Message Service que usa o HTTP Client, que tem acesso a Store, que é importante. E aí, basicamente, o que ele faz é o seguinte, olha, alguém pode me chamar com Fat Message, se alguém me chamar com Fat Message, eu vou fazer uma chamada HTTP contra esse endpoint aqui, ó, localhost, na verdade está até errado, é 4000 barra API barra data, deixa eu até arrumar já. Ah, da onde vem isso, né? Bom, vamos lembrar. A gente, lá no nosso server, nós declaramos que existe um cara chamado barra API barra data. Quando a gente roda o servidor, ele roda na porta 4000. É só por isso, tá? Tanto que, acho que eu até deixei rodando aqui já. Deixei rodando. Se a gente fizer essa chamada no navegador, naturalmente, a gente vai ver a mensagem. Tá lá, ó, Hello from the server, que é a mesma mensagem que é exibida aqui, tá? Legal. Então, fiz aí essa chamada contra essa API, e aí eu vou fazer o disparo da mensagem. Esse é o ponto importante. Quando alguém fizer o load message, que na verdade tem que interagir com o load message, eu vou propagar a chamada e quando vier a resposta, eu vou fazer o dispatching de uma nova mensagem com a informação recebida da API. Esse ponto é mega importante. Quando eu faço store dispatch, eu estou fazendo justamente aquela setinha aqui, aquela chamada que propaga uma atualização na store, faz o mutator, fim. E aí cabe ao componente observar. Naturalmente isso aqui vai ser propagado, tá? Então, fazendo store dispatch, eu vou movimentar essa máquina de estados. Vamos chamar assim. Eu estou mandando um objeto de mensagem, né? Basicamente aquele objeto que nós já vimos antes, a gente declarou ele ali. Legal. Deixa eu mostrar ele aqui de novo, só para a gente relembrar. Esse cara, tá? Legal. Então, fiz aí... Opa, perdão. Fiz aí a chamada do meu dispatcher e agora só falta consumir. Então, poxa, eu fiz a declaração da store, fiz a declaração da action, fiz o dispatching, agora falta monitorar, falta o componente observar esse cara. Então, lá no nosso componente, o que a gente vai fazer? Olha só, esse é um componente muito simples, lá ele vai lá e renderiza a mensagem. O que ele está fazendo basicamente é o seguinte: ele fala, olha, eu tenho um observable, que é essa mensagem, né? E eu vou receber tanto a store quanto o message service. Quando eu carregar, eu vou fazer o carregamento da mensagem. Então, quando esse componente aparecer, surgir na tela, ou na verdade tiver a intenção de surgir na tela, o NG-Unit vai ser disparado e eu vou fazer o carregamento do load message. O carregamento do load message, a gente já viu o que ele faz o dispatching da ação e atualiza a store. Só que olha que interessante, eu estou o tempo todo, porque isso aqui é um observable, estou o tempo todo monitorando através de um selector quem? Esta área de memória. Lembra que eu dei o nome de MSG? Deixa eu mostrar para vocês de novo isso aqui. Porque a gente colocou dentro do nosso store, olha só, quando a gente fez a declaração da store, isso a gente fez lá no arquivo message state, a gente falou, olha, nessa store eu vou ter um estado, que é a mensagem, que chama MSG. Logo, lá no meu arquivo de componente, é necessário que eu monitore respeitando esse padrão de nomenclatura. Senão, não funciona, tá? Então, eu estou monitorando o quê? Eu estou monitorando o estado message dentro da store principal. E aí, vou pegar o atributo mensagem que tem dentro dele. Eu sei que tem o atributo mensagem, fui eu que declarei essa estrutura. Tá aqui, ó. O MSG, que é um Message State Model, vai ter um atributo message. Beleza? Então, aqui a gente fecha o contexto das nossas atualizações
e automaticamente ele passa, então, a funcionar. Vamos dar uma olhada? Onde que eu registrei? Eu criei uma nova rota, tá? Para a gente poder ver esse componente. Então, foi a criação de um componentezinho novo aqui. Eu acabei criando para gente esse componentezinho chamado State Management, tá? O comandinho para criar um novo componente, acho que eu até deixei aqui. Não deixei, bobeei, tá? É a primeira coisa aqui, ó, antes de fazer o nosso State Manager, você... Deixa eu abrir um novo. Pronto. Angular. Aqui, basicamente, eu rodei o comandinho npm run ng generate component state management, desse jeito aqui, tá? Aí, esse comando para gerar o state management é que vai gerar esse componentezinho aqui. Uma vez gerado o componente, aí ele vai ter só esse código, muito simples, tá? Mas dentro dele tem algumas coisas importantes que eu já expliquei. Basicamente está monitorando o estado da mensagem, né? E aí eu tenho que declarar uma rota para ele. Então aqui ele está falando, olha, quando alguém procurar por State Management, carrega o componente State Management, tá? Já viu isso no curso também, não tem absolutamente nenhuma novidade aqui. Então, feito isso, eu vou voltar aqui no nosso localhost. Só que em vez de eu verificar o conteúdo da raiz, eu vou olhar para o nosso State Management. Como é que chama? Esqueci. Aqui, ó, State MGMT. E tá aí, ó. Ele tem a área principal. Lembrando, o que eu acabei fazendo, né? Eu deixei o nosso App Component, toda aplicação tem um App Component raiz, a gente viu isso no curso, não tem novidade, né? E aí no nosso Router Outlet, eu deixei ele declarado aqui, então ele vai trazer o conteúdo do meu componente filho, vamos chamar ele assim. E aí ele está lá abrindo o meu State Management, está renderizando State Management Works e o valor da mensagem. Hello from the server. Beleza? E olha que legal. Ele carrega fazendo as chamadas ou de maneira otimizada, porque ele já chamou do lado do servidor, ele já fez uma chamada. Então, quando ele chama de novo, ele fala, cara, não teve modificação para usar teu cache, tá? E aí, automaticamente, eu tô com o meu estado completamente gerenciado dentro da Store. Isso eu consigo usar em qualquer componente. Poxa, eu quero ter mais 3 componentes na minha aplicação que vão monitorar essa mesma mensagem. Vai usar a mesma estrutura. Você vai declarar um observable, vai declarar a dependência da store e vai monitorar a informação dessa mensagem. Acabou. Isso aqui fica disponível na sua aplicação inteira. Beleza? Então, esse foi um tema que eu acabei não cobrindo durante a nossa jornada no curso. Eu fiz questão de trazer aqui como um complemento importante para você conhecer no Angular. Lá no React, eu também deixei isso aqui estruturado para você, tá? Só que eu vou deixar esse para você executar. Nós vamos passar juntos aqui, tá? Dentro do tutorial do React para relembrar e vamos deixar o State Manager para você executar. Então vamos lá. Vamos relembrar agora falando de React. Eu não vou trabalhar com o Flux Pattern aqui no React. Nós trabalhamos com o Flux Pattern lá no Angular. Poxa, mas eu gostei muito disso, achei muito interessante e quero usar isso nos meus projetos. Posso. Você vai usar o Redux ou alguma outra biblioteca compatível. O Redux ele é o mais consagrado dentro do React se você quer usar o modelo Flux Pattern, tá? Agora, se você não vai usar o modelo Flux Pattern, se você não precisa, porque normalmente ele é para aplicações mais robustas, aplicações maiores, realmente grandes, você vai poder usar o Context API, que é que eu vou te mostrar agora. O Context API, ele faz o uso de uma estrutura declarativa reservando um espaço no teu DOM e monitorando todo mundo que está lá dentro e deixando acessível através do uso de hooks a leitura e a atualização de dados dentro dessa área de memória compartilhada que a gente chama de context. Essa é a ideia do Context API. Então vamos lá. Relembrando rapidamente a criação do Next, não tem segredo nenhum. A gente vai lá, cria um projeto Next, né? Então vai usar lá o Create Next App, ele vai gerar o projeto. Aqui a gente está criando a API. Eu acho até que nessa parte o Next é ainda mais tranquilo, mais rápido do que aquilo que a gente fez com o Angular, porque lá no Angular você tem que ir lá no servidor, tem que declarar uma nova rota. Cara, com esse esquema de Route API,
Ficou muito legal isso no Next, porque você vai lá dentro do seu app, declara uma estrutura de página e dentro de API você declara esse cara aqui, ó, pronto. Já tem um handler que é capaz de trabalhar com qualquer verbo HTTP. Né? Claro que aqui eu teria, né? Falar, qual que é o verbo, é get, é post e tal. Tem que dar uma melhorada, mas esse cara aqui ele vai conseguir trabalhar com qualquer verbo, no caso aqui eu estou mandando um get e vai funcionar, tá? Então aqui eu já declarei, já estou declarada ali a minha estrutura, minha API REST, né, dentro do Next. O Next é que está rodando ele, já fazendo a mágica para mim. Isso aqui no Next, ele fica um pouco mais oculto. No final do dia também é um server rodando ali, você tem um Express, mas é uma coisa mais feita pelo time do Next e é mais implícita. Ele não deixa tão explícito como o time do Angular deixou, tá? A gente já viu isso no curso também, então não tem muito segredo. Aqui, nós vamos consumir essa API. Então, poxa, declarei essa API aqui no meu back-end, agora eu vou consumir essa API. Então, eu vou ter aqui uma página nova, página index que foi criada, então eu deixei ela aqui para a gente já também, tá? Então, basicamente, dentro do meu Next App, eu tenho, cadê aqui? Dentro do meu app, eu tenho aqui a minha página, né? Então, a página principal index é essa aqui, tá? Ele já está basicamente feita aí a configuração, não é pages index, perdão. Aqui está dentro do app page, tá? Que é a página centralizada aí do nosso projeto. E aqui eu estou fazendo lá o uso do useEffect e do useState. UseEffect e useState são dois hooks que a gente vai utilizar para fazer gestão de estado dentro de um componente. O useEffect ele permite que você faça uma estrutura declarativa e reaja a certas mudanças de estado. Essa é a ideia do useEffect. Então, toda vez que tiver uma modificação nos parâmetros que são passados por aqui, você pode observar parâmetros, ele vai reagir executando essa mensagem. Quando o array é vazio, ele executa só no início, só no momento em que ele está carregando esse componente, tá? E aí, esse hook pode ser observado. Assim como o useState é capaz de declarar um estado local para essa função. Então, quando a gente faz o uso do useState aqui, é um estado local e ambas, né, tanto o useEffect quanto o useState, são idealizadas para client components, não server components, tá? Então, necessariamente, você tem que colocar aqui no topo o use client, senão ele não vai funcionar, tá? Legal. Então, feito isso, ele vai fazer o carregamento. De novo, não tem novidade. Eu só quis mostrar aqui o uso do useEffect do state para você, que é uma coisa um pouco diferente. A gente acabou, se eu não me engano, não cobrindo no curso. Mas vamos falar agora do context, que é o que interessa de verdade, né? Então vamos lá. Aqui eu estou mostrando a renderização do lado do servidor. Também você já conhece, já fizemos no curso. O que eu vou deixar aqui agora? De novo, eu vou subir isso aqui no GitHub e vai ficar disponível para você. E aí eu quero que esse você pratique. Eu já deixei tudo pronto, já está testado, funcional. Mas basicamente o que você vai ter que fazer, tá? No projeto Next API, você vai ver que eu não criei essas estruturas, então não tem aqui o message context, não tem as estruturas já pré-configuradas para você. Então você vai criar um message context, tá? Aqui eu coloquei JavaScript, mas ele é TypeScript, tá? Então é .ts, .js também funciona. Ele vai criar, vai usar as estruturas declarativas aqui. Então ele vai usar o create context, use context e use state, tá? Basicamente essas são as estruturas que vão aqui permitir que a gente crie um contexto, observe um contexto e compartilhe um contexto. Lembra aquilo que eu falei, né? Quando a gente olha para esse diagrama aqui, fica mais fácil de entender. O contexto, ele é um componente que encapsula todos os outros e compartilha informações entre eles, permitindo que valores sejam modificados ou visualizados, tá? Então, create context faz isso, use context observe, use state, porque dentro de um contexto, que é na verdade um componente, como você viu, eu posso ter um estado, né? Então essa que é a beleza da coisa. Create context, use state. São todos para o lado do cliente. A mesma coisa do lado do NGSX. É do lado do cliente e não do lado do servidor, tá? Legal. Então aqui eu estou declarando esse contexto. Esse contexto vai ficar disponível para minha aplicação inteira? Não. Esse contexto vai ficar disponível
onde estiver encapsulado com esse contexto. É por isso que o meu message context, ele tem uma estrutura declarativa desse jeitinho que você está vendo aqui. Ele declara um provider e ele pode receber filhos. E todo mundo que tiver todos os componentes que forem componentes children, esses então terão acesso ao contexto. Essa é a ideia, tá? Então, cria o contexto, cria o provedor do contexto, a nossa propriedade de mensagem bonitinha aqui, e aí nós vamos criar um hook para poder acessar esse contexto, que é o useMessage. Olha só, esse useMessage que está dentro do mesmo arquivo aqui do nosso message context, ele é uma forma, um hook customizado, personalizado, que alguém pode usar, que vai simplesmente abstrair a ideia de ter que fazer a importação do use context, a importação do message context e o uso do use context com message context. Já faz isso para a gente e dá um nomezinho bonito, que é use message. Faz sentido, tá? Mas veja, a gente está criando um açúcar sintático para quem é cliente da nossa API, né, do nosso contexto. Legal. E agora a gente vai usar. Então, basicamente, lá no nosso esse page index, na verdade, é o nosso arquivo app page, né, que eu já tinha comentado com vocês. Basicamente, lá dentro a gente vai mudar um pouco a estrutura. Nós vamos ter um use effect para poder fazer a chamada da API. Nós vamos ter o use message. Olha que legal. Eu estou trazendo o contexto lá no meu message context e vou consumir ele aqui, tanto para a configuração do valor quanto para a leitura do valor. E aí estou fazendo aqui a configuração quando vem o retorno da API e estou fazendo a leitura quando eu vou renderizar a mensagem, tá? Depois disso pronto, é só a gente voltar lá no nosso app. Então, nesse cara aqui, ó, e se eu quiser fazer um contexto globalzão mesmo, né? Eu posso fazer isso aqui dentro do nosso page aqui e embrulhar ele inteirinho, né? Eu vou lá e coloco para ele, olha, eu vou ter um message provider dentro da minha aplicação inteira, né? E aí vai estar amplamente disponível esse message provider que eu estou recebendo lá do meu message context e o meu conteúdo de fato vai aqui dentro, tá? Então esse component page props aqui que você está vendo, basicamente teria que acontecer, né? Ele tem que acontecer dentro da estrutura declarativa do meu page component, do meu home component aqui, beleza? Feito isso, o que vai acontecer? Ele vai fazer a renderização do conteúdo. Quem está sendo encapsulado vai poder ter acesso ao use message. E use message, naturalmente, vai conseguir tanto escrever quanto ler informações do contexto. Beleza? Então, esse aqui eu não deixei pronto, mas depois eu vou fazer uma subida nesse mesmo repositório que eu vou compartilhar. Vai ser enviado o link para vocês. E aí você vai conseguir baixar, interagir e visualizar também como fica a versão final. Continua funcional, mas com essa grande diferença. Está usando um estado compartilhado que pode impactar mais do que apenas um, mas vários componentes na sua aplicação, sincronizando, permitindo que um atualize de um lado, o outro veja do outro e assim por diante. Então isso dá um dinamismo, dá uma vida, dá uma sincronização de informações para o teu app e fica fácil de implementar, fácil de manter e super profissional. Beleza? Então, era isso, pessoal, esse conteúdo complementar, essas previsões e um pouco desse retrospecto de 24 que eu queria trazer. Agradeço aí pela participação, pela interação e a gente vai se vendo ao longo da sua jornada. Tamo junto. Valeu!